Bom dia, graça e paz, meus queridos irmãos e irmãs. Meu pai está aqui do lado, está aqui atrás. Ele nem sabe o que eu vou falar hoje no meu devocional, depois eu vou mostrar para ele. Mas eu tenho 47 anos, vou fazer 48. Mas eu tenho visto meu pai, antes também minha mãe junto, a vida toda, dando um testemunho de fé, de disciplina espiritual. E estou passando as férias aqui na casa dele. E toda manhã, ele tem outros horários, mas toda manhã ele se levanta, toma o seu café, toma a sua medicação, senta num cantinho, até depois eu vou tirar umas fotos, né? Senta no cantinho dele, pega a sua Bíblia, pega o seu livro de orações e faz uma liturgia, um verdadeiro culto, em torno de 40 minutos, em que ele lê a palavra de Deus, medita a palavra de Deus, faz as suas orações. Eu vejo também, ele nem nota, mas eu vejo ele fazendo gestos de bater no peito, ele está se arrependendo dos pecados, pedindo perdão dos pecados. E ele e a minha mãe antes, né? Minha mãe veio a ir para Deus em 2016, mas também minha mãe participava disso. A Bíblia ensina a criança o caminho que deve andar e quando crescer não se desviará dele. Eu, vendo meus pais tendo essa disciplina, e isso não impede meu pai de ir na igreja para os cultos públicos, ele vai na igreja para os cultos públicos. Aliás, uma das grandes dificuldades que ele passou durante esse período de restrição pandêmica e tal, foi não poder participar dos cultos públicos, mas ele acompanhava a denominação dele, a igreja dele, através do rádio. E outra coisa que me chama a atenção, o dia dele ir na denominação dele, de se encontrar com os irmãos da igreja dele, é no domingo, mas mesmo assim ele acompanha o culto, a programação da igreja dele, transmitida no sábado. Me lembra muito os ensinamentos de um dos grandes líderes, considerado o maior líder do movimento metodista, John Wesley, que ele falava que a salvação se manifesta. A salvação é de graça, ninguém merece salvação, ninguém pode fazer nada para ser salvo, mas a pessoa salva manifesta essa salvação por duas vias, por atos de piedade e atos de misericórdia. Atos de misericórdia, vamos começar pelos atos de misericórdia, é a bondade que tu faz para os outros sem que ninguém precise pedir, sabe? Auxiliar o necessitado, dar a mão para aqueles que precisam, naturalmente, sem que ninguém precise forçar, sem que ninguém precise ver, né? E isso também vejo no meu pai, também vejo em outras pessoas. E, seguindo a teologia wesleyana, atos de piedade é isso, é ter uma vida devocional natural. No período em que a igreja que o meu pai participa sugere, convida a jejum, convida a abstinência, ele também o faz na medida que a saúde permite. Nos dias de culto da igreja dele, ele faz na medida que a saúde permite. Por que eu estou falando tudo isso? Eu estou falando tudo isso que eu, quando cresci, vendo meus pais sempre tendo essa disciplina espiritual, apesar disso eu me desviei da palavra e me tornei ateu durante anos. Mas quando, no momento de crise da minha vida, eu entendi que eu estava errado e que eu precisava voltar para Deus, eu sabia para onde voltar, porque eu tinha visto os meus pais vivendo isso. Quero mostrar uma coisa para vocês, que está no livro de Tiago. Olha só. Tiago capítulo 2, versículo 26. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta.
Não é mentira alguém que diz assim: eu tenho Jesus no coração, eu não preciso congregar, eu não preciso porque eu tenho Jesus no coração. Quem tem Jesus no coração, ele vai manifestar essas duas coisas. Vai manifestar atos de misericórdia, ou seja, vai fazer o bem ao próximo, não vai fazer o mal ao próximo. Alguém que tem Jesus no coração não prejudica o próximo. Alguém que tem Jesus no coração não fica guardando e acumulando rancor. Isso é o ato de misericórdia. E alguém que tem Jesus no coração vai ter sim atos de piedade, vai ter sim uma disciplina espiritual, vai ter momentos de oração individual e momentos de oração pública. Então aquela pessoa assim diz que eu não preciso ir na igreja porque eu tenho Jesus no coração. Eu faço o que eu quiser porque eu tenho Jesus no coração. Eu me entrego aos vícios, mas tudo bem porque eu tenho Jesus no coração. São duas mentiras. Primeiro, que não está tudo bem. Segundo, que não tem Jesus no coração. Uma pessoa que tem Jesus no coração manifesta essas obras. O que são? As obras salvam? Não. Mas quem é salvo manifesta atos de piedade e atos de misericórdia. E muito mais do que qualquer coisa que meu pai poderia ter me falado ou poderia tentar me ensinar, o que me trouxe de volta para a igreja, depois de anos e anos professando o ateísmo e perseguindo a igreja, o que me trouxe de volta, o que me fez saber para onde eu precisava voltar, foi o exemplo diário do meu pai. Quer deixar um legado para os teus filhos? Quer deixar um legado para as gerações futuras? Se entregue a Jesus e viva os atos de piedade, e demonstre isso através dos atos de piedade e atos de misericórdia. Se não está havendo misericórdia, se não está havendo piedade na sua vida, você precisa se converter. A conversão se manifesta através dessas obras, atos de piedade e atos de misericórdia, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. A fé sem obras é uma fé morta que não produz frutos. A fé sem obras é uma fé morta que não deixa legado. A fé sem obras é uma fé morta que não inspira ninguém. Mas uma fé viva em que as obras de piedade e as obras de misericórdia se manifestam, se multiplica, gera frutos, traz bênção para a vida e é um selo da salvação. Vamos orar. Meu Senhor e meu Deus, obrigado por todos aqueles piedosos e misericordiosos, pessoas que, guiados pelo Teu Espírito Santo, deixam testemunho, Senhor. Ajude-nos, Senhor, também a ter esse mesmo compromisso, um compromisso de fé alicerçado na Tua Palavra, em que não apenas nós conheçamos a Tua Palavra, mas que possamos viver, Senhor, em comunhão Contigo através da oração, através dos momentos devocionais em nossos lares, através dos momentos devocionais na igreja, porque foi isso que Jesus pediu que nós fizéssemos. Obrigado, Senhor, pelo testemunho daqueles que assim fazem. E agora eu peço, Senhor meu Deus, que o Teu Espírito Santo nos leve a um verdadeiro arrependimento, para que a gente não apenas tenha uma fé teórica, mas que a gente tenha uma fé prática que se manifesta por obras de piedade e misericórdia. Em nome de Jesus. Um bom dia para ti, um bom final de semana, que Deus abençoe.